Muita paz a todos, que nós sejamos amparados pela equipe espiritual da casa, para que nós possamos trazer esclarecimentos que sejam úteis, não só para quem está ouvindo, mas principalmente para quem estará falando. O tema que nos cabe hoje o estudo é do livro Pão Nosso, a lição número 40, que diz, em preparação. Antes de nós fazermos uma leitura do que o Emmanuel nos traz em termos de ensinamento, seria interessante a gente fazer algumas considerações antes para que nós possamos entender o porquê da lição de Emmanuel. Todos nós, quando vamos encarnar, com raríssimas exceções, nós somos colocados em preparação para aquilo que nós vamos assumir na nossa encarnação. Se nós, os nossos tutores, aqueles que nos orientam a respeito de nossa encarnação, muitas vezes nós pedimos uma situação de reencarnar que nós não vamos dar conta e vamos falir novamente. Então, aqueles que cuidam de nós lá na espiritualidade, eles nos dão as melhores orientações, eles nos preparam realmente para que nós possamos ter uma encarnação que seja proveitosa para nós. Infelizmente, na maioria das vezes, nós estamos desperdiçando as nossas encarnações, ou pelo menos o nosso caminhar está muito lento. Nós temos algo que chama-se o livre-arbítrio, é o poder de escolher aquilo que nós queremos. Daí é que nós falhamos. Mas não é por culpa do livre-arbítrio, é por culpa das escolhas nossas. Certa vez, Kardec perguntou para os espíritos de verdade, para um daqueles da equipe dos espíritos de verdade, falou assim, olha, eu já estou com 20 e poucos anos trabalhando na codificação, eu gostaria de saber de vocês se eu resolvesse agora parar, o que ocorreria? Aí o espírito de verdade falou assim, olha, você tem um livre-arbítrio e você pode parar a hora que você bem entender. Agora, não pense você que nós deixamos as coisas irem acontecendo ao acaso. Nós preparamos 10 espíritos para fazer esse tipo de trabalho que você está fazendo. Desse trabalho, então, voltando lá ao Kardec, os espíritos falaram para ele, olha, se você quer parar, quiser desistir agora, pode, o problema vai ser seu, a responsabilidade é sua. Mas nós temos 10 outros espíritos que foram preparados para fazer o papel que você tem que fazer. E ele falou, o segundo da lista é Leon Denis. E o Leon Denis foi um dos cooperadores, os grandes cooperadores realmente também de Kardec. E o Leon Denis falava uma coisa que é interessante. O nome do Kardec, Allan Kardec é um pseudônimo, o nome dele mesmo é Hippolyte Léon Denisard. E o Leon Denis falava assim, o meu nome está dentro do nome de Kardec. Então a gente vai ver que é Hippolyte Léon Denisard. Então, Leon Denis. Então, realmente, a espiritualidade, ela não falha. Quem faz as opções erradas, infelizmente, somos nós. E tem um livro do Dr. Inácio Ferreira, chamado Fundação Emmanuel. Foi uma fundação para estudos na espiritualidade, fundada por Emmanuel. E, certa feita, o Dr. Inácio Ferreira, o Dr. Odilon, outros que já estão lá na espiritualidade, foram visitar essa Fundação Emmanuel. Chegaram lá, tinha uma sala, é como se fosse uma universidade. Tinha uma sala em que havia 20 e poucos espíritos lá, e todos eles se assemelhavam na figura. E o doutor Inácio, muito curioso, por que eles são 20 e poucos aí, são tão parecidos um com o outro e tudo? Ele falou, são 20 e poucos que estão se preparando sobre os ensinamentos de Emmanuel e que estarão reencarnando no planeta Terra, então, não, obrigatoriamente, não é só no Brasil, o Emmanuel já está, segundo dizem, reencarnado no Brasil,
no estado de São Paulo, no interior do estado de São Paulo. E ele veio com uma missão muito nobre. Em relação às outras vezes também que ele esteve aqui conosco, foi muito nobre. E aí perguntaram, o doutor Inácio perguntou para o dirigente lá, da faculdade lá, escuta, mas esses 20 aí, esses 20 e poucos aí, eles vão realmente realizar o trabalho de esclarecimento que eles estão aprendendo aí? Infelizmente, eu não posso garantir, porque nós estamos preparando-os para que eles reencarnem e que reencarnem em várias partes do mundo e que tragam os ensinamentos necessários. Agora, eles têm o livre-arbítrio. Alguns deles podem, no transcorrer do processo, desistirem. É escolha nossa. Aí nós começamos a pensar na preparação que houve para os apóstolos do Cristo. Eles passaram, todos eles lá na espiritualidade, foram preparados, sabendo que tinha um compromisso junto ao Cristo, e, no entanto, alguns tiveram grandes dificuldades. Se nós vamos ver, nos lembrar bem, Pedro, Simão Pedro, que foi o primeiro a aceitar o convite do Cristo, para que o seguisse, era um homem de uma formação intelectual muito baixa, muito pequena, era um homem rude, dado ao trabalho de pescaria, mas ele aceitou imediatamente o convite do Cristo, foi o primeiro a aceitar. E interessante, porque embora ele fosse de família humilde, foi o discípulo que mais tempo Jesus ficou com ele, porque Jesus passou a morar no casebre que o Simão Pedro morava. Então, portanto, ele passou muito mais tempo próximo do Cristo. E aí vocês imaginam, ele tinha um compromisso imenso, ele foi preparado para que exercitasse o trabalho dele junto ao Cristo, e, no entanto, Pedro vem no momento crucial do Cristo, no momento em que Cristo procurou por aqueles que ele havia socorrido, por aqueles que ele havia curado com suas mãos. Quando Cristo procurou pelos seus discípulos, não encontrou ninguém. E o Pedro foi o primeiro a negá-lo. Por 3 vezes Pedro o negou. Então ele vai pensar, puxa, mas ele não houve uma preparação para que ele entendesse o que ele iria passar, tudo que teria que fazer? Mas foi a opção do homem, foi a opção do indivíduo. Por isso que eu digo, a escolha sempre será nossa. A dor ou a paz são escolhas nossas. Então, são escolhas dos homens. Eu digo, há 2000 anos, nós estamos recebendo as orientações do Cristo. Mas imaginemos nós que muitos viemos de outros planetas, porque fomos exilados por não cumprirmos as leis daquele planeta. Acabamos sendo exilados, viemos para o planeta Terra, um planeta que estava na sua fase inicial de evolução. E nós fomos preparados lá no outro planeta, mesmo para o nosso exílio. Olha, vocês estão sendo exilados porque vocês falharam naquilo que se comprometiam, pelo orgulho, pela vaidade, pela ambição. Então, nós não podemos alegar que nós não recebemos as instruções necessárias para que nós pudéssemos vir a ter uma boa evolução. Fomos nós que fomos fazendo as opções erradas. Se nós nos lembrarmos que Judas Iscariotes, Judas também era um indivíduo de uma certa simplicidade, mas já ambicioso. Ele tinha um pequeno comércio lá em Cafarnaum, embora ele tivesse nascido lá em Iscariotes. Nesse pequeno comércio, ele comercializava algumas quincalharias e peixe. Era o que ele se mantinha. E Judas, poxa, esteve também muito próximo do Cristo, tanto é que ele se comprometeu com Cristo, pediu ao Cristo que precisava passou a ser quase que o tesoureiro de todo o grupo, embora Jesus falou para ele em muitas oportunidades, olha, Deus criou todas essas coisas e nunca se preocupou com dinheiro. Nós nunca vimos falar que Cristo se preocupou com dinheiro, Deus se preocupou com dinheiro, porque quando nós agimos no amor, nós recebemos aquilo de que nós necessitamos. Então, se nós agimos no bem, com certeza nós vamos receber, isso foi a promessa do Cristo, você receberá em dobro tudo aquilo que fizeres ao próximo. Portanto, se eu fizer o bem, eu receberei o bem.
Agora, da mesma forma, se eu fizer o mal, eu receberei dobradamente o mal. E Judas, nascido em Iscariotes, por isso que é Judas Iscariotes, eles tinham a mania de colocar naquela época Jesus de Nazaré, os nomes eram de acordo com onde o indivíduo nascia. Paulo, de Tarso. E Judas veio com um beijo, entregou Cristo à guarda romana. Agora, o que o Judas pensava que ele estava fazendo? Bom, se o poder que o Cristo tem, a capacidade que o Cristo tem, ele realmente sendo um enviado de Deus, ele vai nos libertar do jugo romano. E aí nós poderemos ter uma condição de vida diferente da que estamos vivendo agora. Então, o Judas pensou ambiciosamente, pensando que Cristo iria resolver todos os problemas, inclusive problemas materiais, de todos aqueles que o seguiam. E foi lá e o traiu, e aí não deu certo, porque o Cristo não veio com essa finalidade ao nosso planeta. Ele veio com a finalidade de nos trazer esclarecimento, nos trazer qual o caminho que nós devemos seguir para que nós tenhamos uma condição de ascensão. Nós, na verdade, não estamos conseguindo ascender na nossa escala evolutiva. Nós estamos muito devagar. Quando nós lemos aqui o que nos diz Emmanuel, aí nós vamos entender melhor de que, olha, realmente nós não estamos fazendo o que deveria. Agora veja, naquele mesmo momento em que Jesus estava naquela situação, que ele buscou amparo em algum lugar e ele acabou ficando sozinho, João e Tomé estavam dormindo. Não, João e Tiago estavam dormindo lá no horto. Os outros, se nós lembrarmos da história, eles estavam se debatendo por situações que não tinham grande importância, que não ia levar à resolução do problema do Cristo. Agora, a gente vê que mesmo aqueles que eram muito mais próximos do Cristo não fizeram aquilo que eram os seus papéis. Não deram a ele. Então, imaginemos que mesmo tendo trazido para nós, nos conduzindo para o melhor para nós, nós não conseguimos sair dessa situação porque o livre-arbítrio nos prende a situações que são ruins para nós. Se nós pensarmos aqui, você vê, Tomé também era um muito próximo ao Cristo, mas era um indivíduo difícil, muito difícil. Tem um livro bem antigo que ele dizia que, no caso, Tomé depois reencarnou-se como Allan Kardec, porque ele, como Tomé, ele quase colocou o cristianismo a perder. Porque ele achava que, para não se comprometer junto com o Sinédrio, com os judeus, que estavam perseguindo os cristãos, ele achava, bom, se nós fizermos pelo menos alguns rituais que os judeus fazem, que é a circuncisão, que é preparar como se fôssemos judeus, os judeus nos deixariam quietos. E Paulo, que fez a grande mudança na sua vida, teve atritos sérios com Tomé, porque o Tomé, por a proximidade que ele tinha com Pedro, ele convencia Pedro que tinha que ser realizado principalmente a circuncisão. E Tomé foi o primeiro a duvidar. Quando Cristo se apresentou a ele, depois na ressurreição, apresentou aos apóstolos, ele se apresentou e Tomé exigiu que Cristo mostrasse-lhes as chagas. Quer dizer, eu vou acreditar se você me mostrar as chagas que você tem aí pela perfuração nas mãos, pela perfuração nos pés. Caso contrário, eu não vou acreditar que você é realmente o Cristo enviado. Agora, mais interessante, de todos, 12 eram homens e tinha uma grande mulher que acompanhou o Cristo muito de perto, que foi muito dedicada. E que Emmanuel faz um paralelo muito interessante sobre ela, que foi Maria de Madalena. Ou simplesmente Madalena. Ele diz assim, por que Cristo, nós poderíamos fazer a análise assim, por que o Cristo se apresentou? Ele tinha como o João como um dos seus preferidos, como o mais querido, ele conviveu muito mais próximo com Simão Pedro, ele teve aqueles que ele teve maiores proximidade.
Mas por que na ressurreição a primeira criatura a ele se apresentar foi justamente para Maria de Madalena? Ele podia ter ido para os outros lá. Seria mais coerente para nós entendermos assim. Só que Emmanuel diz assim, Maria de Madalena, ele fala assim, uma obsidiada que estava, entre aspas, morta pelas suas imperfeições, pelos seus vícios, e quando ela conheceu Cristo, foi talvez dos seguidores do Cristo a que mais se martirizou, porque ela teve que vencer esses vícios interiores dela, que eram muito mais fortes do que todos os outros que estavam ali. Pela beleza, pela vaidade, pelos vícios que nós carregamos muito. Então, ela teve um grande valor, por isso Cristo fez questão de entender que é o seguinte, simbolicamente, o gesto maior que eu posso fazer é, primeiro, me apresentar a essa mulher, porque ela se sacrificou muito mais do que Paulo de Tarso. Porque Paulo de Tarso, quando fez a conversão dele, ele era apaixonado pela lei, mas não tinha vícios. Então ele só se modificou. Ele era radicalmente, cumpria a lei rigorosamente, ele só mudou de posição quando a porta de Damasco. Então, fala assim, se teve um grande sacrificado, que realmente fez transformações importantíssimas, sem dúvida nenhuma, foi Maria de Madalena. Nós vamos fazer aqui a leitura do que o Emmanuel nos fala na lição, para que aí nós entendamos tudo isso que nós estávamos conversando aqui. Diz o Senhor, preparei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração a escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Paulo, primeira carta aos Hebreus, 8 e 10. Aí começa Emmanuel. Traduziremos o Evangelho em todas as línguas, em todas as culturas, exaltando-lhe a grandeza, destacando-lhe a sublimidade, semeando-lhe a poesia, comentando-lhe a verdade, interpretando-lhe as lições, impondo-nos ao raciocínio, aprimorando o coração e reformando a inteligência, renovando leis, aperfeiçoando costumes e aclarando caminhos. Mas virá o momento em que a boa nova deve ser impressa em nós mesmos, nos refolhos da mente, nos recessos do peito, por meio das palavras e das ações, dos princípios e ideais, das aspirações e das esperanças, dos gestos e pensamentos, porque, em verdade, se o céu nos permite espalhar-lhe a divina mensagem no mundo, um dia exigirá nos convertamos em traduções vivas do Evangelho da Terra. Esse livro foi publicado em 22 de fevereiro, o livro Pão Nosso foi publicado em 22 de fevereiro de 1950. Então, só que ele está por aí já são 68 anos aí. Já vai para 69, né? Aí nós vemos que é o seguinte, realmente o Evangelho ele está aí para ser o nosso norte em nossas vidas. É através dele que nós vamos buscar as nossas modificações interiores. Se nós não a fizermos, são encarnações que nós estamos apenas passando por ela. Nós não estamos levando nenhuma melhoria, nós vamos chegar do outro lado quase da mesma forma que nós viemos quando encarnamos. Então nós estamos realmente preocupados com isso. É difícil nós mudarmos? É difícil. Agora, muitos mudaram e muitos têm buscado mudar. Então, por que nós também não temos como roteiro de vida realmente o Evangelho? Por que nós não colocamos ele? Está na nossa inteligência, está no nosso conhecimento, mas coloquemos ele agora nos nossos corações.
que nós façamos uma ligação entre o coração e a usina divina que Deus nos deu para que nós possamos ser realmente luz, que nós possamos realmente estarmos aonde caminharmos, levarmos paz, levarmos tranquilidade, levarmos amor. E nós não temos, infelizmente, conseguido muito passar por esses espinhos que nós criamos para nós. É óbvio que nós não criamos agora. Nós criamos em muitas oportunidades que tivemos de encarnações, mas nem por isso nós devemos achar que está bom. A irmã Dufour tem um livro dela que chama Lições para o Alto Amor. Eu acho a irmã Dufour muito boa. Quem não sabe quem é a irmã Dufour foi uma das médiuns de Kardec. Ele teve 4 médiuns. Ela era uma das mais novas, na época, 14, 15 anos. Agora, a espiritualidade é tão sábia que quando a irmã Dufour, quando eles terminaram o trabalho mediúnico dela, ela, antes de ir trabalhar com Kardec, ela com 13, 14 anos, ela fez ela escreveu um livro chamado Joana d'Arc por ela mesma. Então, possivelmente, irmã Dufour foi Joana d'Arc numa das encarnações, mas eu não posso afirmar isso. Eu estou dizendo que ela escreveu esse livro, e há muito tempo eu li esse livro, e ela escreveu antes de estar associada a Kardec. E eu estava dizendo, a espiritualidade é tão sábia que quando eles terminaram o trabalho deles, o trabalho junto a Kardec, essas médiuns, elas desapareceram, elas não ficaram à vista, talvez para não serem perturbadas, para não serem ter dificuldades na sua caminhada. Né? A gente vê, coitado do Chico, onde ele ia, era aquele número de gente atrás dele. A gente tem que ter cuidado, porque nós temos que preservar aquelas criaturas que veem com uma obrigação, com uma missão, porque nós podemos colocá-los também a perder essa missão, porque nós despertamos aquilo que possa estar adormecido dentro dela, que é a vaidade. E aí ela perde a oportunidade do trabalho. É mais uma vez uma encarnação que se perde. Então, hoje em dia está se falando muito do João de Deus. Eu não quero saber, coitado do João de Deus. Primeiro, ele é um homem tão possível de quedas, possível de dificuldades. Agora, eu também não posso me esquecer que ele mesmo, talvez tendo essas quedas, a quantas criaturas ele beneficiou, por intermédio dele, foram beneficiadas. Agora, nós só lembramos agora das coisas ruins que ele fez. É claro que tudo aquilo que eu fizer, eu responderei pelos meus atos. Então, deixemos que ele responda pelos atos dele. Não vamos nos preocupar, nem vamos deixar um criminoso, não vale mais nada. Quem somos nós? Quem sabe se amanhã não somos nós que estamos em queda? Então, nós temos que ter cuidado no que nós falamos. Nós temos que lembrar que, para nós caminharmos na luz, é nós que temos que fazer a nossa luz. Eu posso ter uma luz, alguém com luz que caminha junto comigo, mas em algum momento ele terá que dar continuidade à sua vida e eu permanecerei sem a minha luz porque eu não aprendi a fazê-la. Eu não aprendi a dominar as minhas más tendências. Eu persevero caminhando de forma tortuosa, enquanto que eu posso ter o Evangelho como um caminho mais reto e mais seguro para mim, onde vai me levar realmente para locais onde eu posso me sentir muito mais feliz. Aquilo que nós fazemos aqui, se nós formos pensar, é muito pouco. Nós temos muito mais que fazer, porque posso ser bonzinho, posso ser mais ou menos, sorridente, aqui dentro do centro, mas quando eu saio ali fora, eu passo a ser quem eu sou realmente, e aí eu não tenho luz nenhuma, não tenho nada. Eu queria ler aqui da irmã Dufour, porque eu acho que é uma lição interessantíssima para todos nós. Ela diz o seguinte, é a primeira lição desse livro, Lições para o Alto Amor. Perdoe-se por não ser quem gostaria. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. Marcos 2,5. É nos instantes de crise que surgem as mais nobres oportunidades de descoberta e auto-perdão. Olhe para o seu momento de testemunhos com coragem.
Peça a Deus a força que lhe falta. Respire fundo e não adie o ensejo bendito de ruptura com a fuga e a acomodação. Crise é o exame da vida quando você se encontra apto à promoção. Crise é o outro nome do progresso, caso se disponha a enfrentar e a aprender. De fato, terá incômodos e intempéries durante os testes de discernimento e resistência. Nada, porém, poderá tirar seu ânimo de prosseguir se mantiver acesa a chama da esperança e do otimismo, da coragem e da cordialidade para consigo mesmo. Ante a aplicação dos instrumentos cirúrgicos da dor, descobrirá que é preciso transformar o mal que o ataca a fim de adquirir saúde e equilíbrio na direção de dias mais ricos de alegria e distantes da ilusão. Especialmente a ilusão sobre quem você pensa que é. Avance confiante. Não existe prova sem solução. A dor é mensagem de sua alma suplicando renovação e crescimento, perdoando a si mesmo por ainda não ser quem gostaria. Você avançará na rota segura para alcançar suas metas gloriosas, para que seja quem verdadeiramente é. Bom, ela quando disse que nós devemos realmente buscar nos perdoar, não significa que nós devemos ficar estacionados. Bom, perdoei, tá bom, eu sou assim mesmo, mas eu quero avançar. Eu tenho que avançar na minha existência. Mas lembrando sempre que avançar sem luz é impossível. Muita paz a todos.